Muita gente me pergunta como fazer para escolher a melhor modeladora para iniciar aí os seus trabalhos e começar a trabalhar com salgados. Então nesse vídeo vou contar um pouquinho para vocês, vou dar 7 dicas contando o que vocês precisam saber antes de fazer a escolha do seu equipamento. Então se gosta desse conteúdo, já vai deixando aquele super like, se inscreve no canal que toda vez que eu colocar vídeo novo o YouTube vai lá e avisa para vocês. Eu sou a Aline, criadora da minha fábrica aqui da Quitutes Aline e desse canal Vivendo de Salgados. Aqui nesse espaço a gente conversa sobre todos os amores e de sabores que é viver de salgadinhos. Então, sem mais delonga, bora lá para o nosso vídeo. Galera, a primeira coisa que vocês precisam levar em consideração, a minha primeira dica, é os tipos de salgado que a máquina produz. Isso mesmo, qual é o tipo de salgadinho que vocês irão começar a trabalhar? Ela faz coxinha, bolinha de queijo, aí, no caso risoles, né? Não tem nenhuma máquina ainda que faça, mas aí é substituído pelo travesseirinho de presunto e queijo. Dá para fazer empadas. Então a primeira coisa que vocês precisam analisar é essa questão do tipo de produtos que vocês vão conseguir trabalhar com a modeladora. Esse é o primeiro passo. Identificando isso, vocês já conseguem estar eliminando aí algumas opções, algumas marcas, né? Algumas informações na cabeça de vocês. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter ciência é o tipo de maquinário, se é compatível com o tipo de salgado que você pretende introduzir na sua produção. Depois que você identificou isso, a gente vai lá para o segundo passo, que é o volume de produção. Você vai precisar entender qual é o volume e a capacidade que você deseja introduzir na sua produção. Então, Aline, hoje eu atendo 1000 salgadinhos por mês, 1000 salgadinhos por semana. Eu já faço isso manualmente. Então, a minha ideia de quando eu comprar a máquina, eu quero atingir X 1000 salgados de produção. Então, vocês precisam fazer essa conta aproximadamente, é claro, porque a gente sempre quer estar em crescimento, mas também não adianta a gente dar um passo, eu tô aqui, eu quero dar um passo para 10 casinhas depois, não tem como. Então os passos eles precisam ser gradativos e de acordo com o crescimento de cada empresa, com o crescimento de cada salgadeiro. Então identificar a capacidade de produção do equipamento, gente, é muito, mas muito importante. Hoje, graças a Deus, estou com uma 5.5 que ela faz até 5.500 salgadinhos por dia, né? Onde eu consigo uma demanda muito maior, consigo deixar os meus freezers mais abastecidos, né? E com isso ter salgadinhos à pronta entrega, trabalhar com revendedores que compram grandes volumes, trabalhar com o meu delivery sempre à pronta entrega e consequentemente a minha venda vai aumentar, porque eu tenho tudo isso à pronta entrega e mesmo que eu não tenha, eu vou conseguir produzir muito rápido e para ter isso abastecido no meu estoque. Terceira coisa que você precisa analisar antes de comprar o seu equipamento: o tamanho dos salgados. Depois que você identificou a capacidade de produção, você precisa verificar o tamanho dos salgados que esse equipamento vai fazer. Por exemplo, no meu caso aqui, eu trabalho basicamente com salgados de festa. Então eu produzo, gente, a maioria, 95% dos meus produtos são feitos no tamanho de 20 gramas. Eu até faço alguma coisa dos salgados de 100 gramas, mas a minha demanda é muito pequenininha, só para ter mesmo no estoque. Eu não atendo esse público hoje, tá? Não que eu não conseguiria atender, porque o meu equipamento, ele faz esse tipo de produto. Porém, né, como eu já tenho uma clientela focada nesse formato de negócio, então eu não teria tempo em abrir mais uma opção de produção, não conseguiria encaixar isso hoje no meu modelo de negócio, tá? Então você precisa saber muito bem qual é o seu modelo de negócio. Eu trabalho com festas e eventos. Não, eu trabalho com revendedores que vendem para outras lojas os salgados de lanchonete, os salgadinhos de 40 gramas, que é conhecido como salgadinhos de R$1. Ou não, para minha loja. Eu tenho uma loja, quero montar
uma salgaderia para vender salgados de R$1, de R$1,50. Enfim, galera, identificar o teu público para daí você conseguir saber se aquele equipamento vai atender a demanda do seu negócio, se ele vai produzir não apenas a quantidade necessária, mas também o modelo, o tamanho do salgado que você vai precisar produzir. E a quarta dica, galera, é em questão das peças do seu maquinário. Em questão das peças da máquina. Tanto delas serem fáceis de higienizar, como a durabilidade. No meu caso, eu dou opções aqui de equipamentos que sejam em inox, porque eu moro no litoral. Então, aqui na minha cidade, a gente tem uma dificuldade enorme por causa da maresia. Então, assim, equipamentos eletrônicos e equipamentos de ferro, a gente costuma ter uma vida útil muito curta, porque os componentes eletrônicos, eles não se adaptam muito nesse ambiente, né? Que a gente acaba tendo aqui por conta da maresia. Então, eu levo muito em consideração isso também, tá? Em questão eletrônica, eu não tenho muito como fugir, né? Porque são umas coisas meio padronizadas. Mas, por exemplo, esse material aqui, ó, de inox, ele me proporciona, assim, muito mais rápido para limpar, né? Porque você passa uma bucha, um detergente ali, ele desengordura super fácil. Além disso, ele não vai ficar enferrujando, não vai ficar me dando problema, não vai ficar com aquela coloração feia. E vai me proporcionar aí uma paz de espírito por um período muito maior. E eu não vou ficar tendo problema, tendo que fazer manutenções intensas no meu equipamento para poder manter ele saudável para trabalhar com a minha produção. Outra coisa que você precisa se atentar é a voltagem, tá? Hoje em dia tá muito versátil isso. Tem equipamentos 110 e 220 volts, não são equipamentos que consumam tanta energia assim que você precise mudar a sua estrutura de energia elétrica dentro de casa, mais tranquilo do que, por exemplo, uma fritadeira que demande toda uma estrutura para você trabalhar. Então não é esse caso. Então só se atentem direitinho à voltagem. Tem alguns equipamentos que eles já vêm com a chavinha que você pode trocar a voltagem de 110 para 220 com facilidade, e já tem alguns que já vêm pré-determinados, né? Então, na hora que você vai fazer essa compra, você já consulta ali o teu vendedor, né? E fala, eu quero na voltagem X, vocês trabalham. Tem muitos que já vai produzir para você com aquela voltagem certinha para que você não tenha problema. E tem alguns que realmente só vão trabalhar com aquela voltagem, você não vai conseguir fazer nenhuma alteração no equipamento. Então, se atentem antes de fazer essa compra. A sexta dica para vocês é para vocês se atentarem em questão da empresa que vocês estão comprando. Como assim, Aline? Por exemplo, mesmo quem já trabalha com salgados, eu já tô 5 anos fazendo salgado manual, então eu já sei receita, eu já sei recheio, eu já sei o meu público, eu já sei o que eu quero. Maravilha. Mesmo essa pessoa, quando faz a migração para trabalhar com um maquinário, ela tem dificuldade, gente. É normal, tá? Não se culpem por isso. Nossa, mas eu trabalho com tantos anos, mas mesmo assim eu tô apanhando. Sim, você vai apanhar, você vai ter dificuldade em manusear, em entender como funciona. Então, assim, você escolher uma empresa da qual ela te dá uma assistência técnica, garantia e um suporte é muito importante, tá? Vamos lá, primeira coisa é o suporte, porque quando a gente compra a gente não sabe nada. Então a empresa ela precisa te orientar como você vai usar, como você vai fazer, se ela tem um material físico para você ir lá e conhecer, que foi o meu caso. Eu fui até a fábrica, fui entender como funcionava, mas muita gente não tem essa disponibilidade por morar muito distante. Então, será que essa empresa ela me proporciona material virtual, né? Tem aulas onde eu consiga ver e rever até eu aprender. Tem alguém físico ali que pode estar me atendendo a hora que eu precisar. Mesmo assistindo as aulas, estou com dificuldade assim. Então, antes de fazer essa compra, verifique se essa empresa possui esse suporte. O primeiro suporte que é ensinar você a mexer e ficar bem craque na sua produção. E o segundo ponto
é entre questão da garantia e da assistência técnica. E se eu tiver um problema com esse maquinário, eles vão me atender, eles vão me dar um suporte, tem garantia? Porque assim, galera, eu levo em consideração, a gente lida com máquinas, né? Nós somos seres humanos e estamos comprando máquinas. Por mais que seja a melhor marca do mundo, do universo, as coisas não são perfeitas, elas podem ter problemas. Pode ter um problema no transporte, pode ter um problema num componente, até mesmo a fábrica, quando ela compra as peças, né? Porque ela não produz tudo ali, algumas peças ela compra de outras empresas. Pode acontecer de vir alguma dessas peças com algum problema. Então, assim, problemas acontecem, é da vida a gente ter problemas. O que a gente tem que levar em consideração é como a empresa age quando existe um problema. Isso para mim é o mais importante, porque problema vai ter mesmo. Então, assim, quando tem algum problema, quando tem algum pepino para resolver, eu vou estar bem respaldado, eles vão me orientar como fazer numa determinada situação. Então, isso vocês precisam levar muito em consideração. Então, procurem, pesquisem, deem uma olhadinha em redes sociais daquela determinada empresa que vocês estão escolhendo. Verifique com outras pessoas que já fizeram a aquisição daquele equipamento, qual é a opinião delas sobre aquilo. Isso é muito importante, gente, a prova real de pessoas que já utilizam o equipamento. Isso não mente, porque a pessoa, se ela não gostou, ela vai te falar, e se ela gostou, ela também vai colocar lá que adorou e que recomenda. É assim que funciona. No meu negócio funciona assim. Hoje a maior clientela que eu tenho ainda é o boca a boca, são as pessoas que gostam, vão numa festa, nossa, que salgado gostoso, de onde você comprou? É da Aline, olha, tá aqui o contato dela. E assim, gente, vocês não têm noção como chega cliente toda semana aqui pra gente, do boca a boca. E assim funciona com qualquer tipo de negócio, não importa se é no salgado, se é numa fabricação de peças, de máquinas, funciona com qualquer ramo, com qualquer tipo de empresa, tá? Então pesquisem e só comprem realmente de fato com empresas que vão proporcionar esse suporte para vocês, porque realmente essa transição, galera, do manual para o maquinário, ela é um pouquinho complexa mesmo para quem já tem experiência, e se a empresa não te der um bom suporte, você vai ficar perdidinho, tá? Então verifiquem, é muito importante essa informação sim. E a 7ª e última dica é o orçamento. Pois é, depois que você fez toda essa análise, você já sabe quais os tipos de salgado que você precisa produzir, o tamanho, a demanda, né? Eu preciso atender uma demanda X, a voltagem, a limpeza, a assistência técnica, as peças da sua máquina se condizem com o lugar que você mora. Depois que você fez toda essa análise, aí sim você vai ver em questão de valores, o que é melhor de custo-benefício. E se eu pegar uma máquina que faça 2.000 salgados, vai me atender nesse início? Que foi o que eu fiz, eu tive que ir fazendo escadinhas, galera. Eu peguei uma máquina que fazia 1.500 salgados por hora, que era bem difícil o manuseio. Depois de 3 anos eu consegui migrar para uma máquina que hoje faz 5.500 salgados, que é bem mais simples o funcionamento dela. E assim eu fui migrando e fazendo as minhas adesões. Hoje eu tenho empanadeira, hoje eu tenho forno profissional, hoje eu tenho uma fritadeira maior ainda, que eu fiz a aquisição recente. Então assim, é devagarzinho, passinho por passinho, a gente vai conseguindo fazer as nossas escolhas e ir melhorando aqui a nossa vida de trabalho, melhorando o nosso negócio, tá? E com isso eu aproveito para deixar para vocês, né, a minha indicação, que é o que eu utilizo aqui na minha fábrica, que são os equipamentos da Seimac, tá? Lá eles vão ter modeladoras de vários tamanhos, de vários valores, de várias potências, tá? Então eu tenho certeza que você que tá procurando sair desse manual, ou você que já tá produzindo e precisa dar um upgrade ainda maior, eles vão conseguir te orientar. Então, aqui na descrição do vídeo, nós temos o contato da Seimac, e se disser que veio aqui pelo nosso canal aqui do Vivendo de Salgados, ainda consegue um descontinho, tá certo? Então é isso, galera. Passei as dicas gerais aí pra vocês, do que vocês têm que levar em consideração antes de comprar qualquer tipo de maquinário para salgado, tá? Essas dicas aí, elas são padrões. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó,
Não esquece de deixar o joinha. Se tiver dúvidas também, galera, pode deixar aqui nos comentários. Eu tô sempre respondendo por aqui. Belezinha? Espero que vocês tenham gostado. Um enorme beijo. Até o próximo vídeo.